eu acho que a chance daquilo acontecer é zero. Dessa formação aqui, se acontecer, vai ser uma surpresa do tamanho de Avejaneda. Porque eu acho, olhando para esses caras aqui, Pulgar e Jorginho, os dois volantes à frente dos zagueiros, tá? Diante do que a gente está vendo. Saul pelo lado direito. Tá ok. Não, mas o Arrascaeta um pouquinho mais pra trás. Então, ó, baixava os volantes. Acho que o Léo pode mostrar isso aí, ilustrar, porque eu acho que ele pensa de uma forma parecida com a minha. Mas, assim, esse losango no meio de campo aí... Eu vou começar pelo fim. Quem é que vai substituir o Pedro? Ontem a gente Eu acho que vai ser o Plata. A gente deu alguns palpites aqui. Eu acho que vai ser o Plata. Você concorda, Léo? Concordo. Emenda aí já do seu cantinho. Sigo o relator, deixa eu chegar até aqui perto dele. Já que a gente tem os dois símbolos do Flamengo, então veja, o Rossi está do lado esquerdo. Isso, o Rossi aqui é o goleiro do Flamengo, tá? O Flamengo atacando da esquerda para a direita. Que eu acredito, pela informação que o Thiago passou pra gente, de um provável Flamengo para esse jogo. Eu acredito também, como o Berna colocou, que o Saul vai ser esse cara do lado direito numa posição que o Gerson já jogou muito tempo no Flamengo e que o Felipe Luiz já disse que trabalhava com a ideia de escalar o Saul nessa posição. O Saul acabou ganhando corpo no time na cabeça da área, com alguns desfalques, o Pulgar passou um bom tempo fora, o Saul jogou nessa posição que é do Pulgar hoje. Mas para reforçar um pouquinho mais o meio campo e para ter um cara do lado direito com mais características defensivas, acho que esse cara pode ser o Saul. Porque do lado esquerdo de ataque do Racing joga o lateral aqui chamado Rojas, que é um dos principais assistentes do time e um cara de muita chegada na frente. Então, de repente, se o Felipe Luiz estiver preocupado com as subidas do Rojas, o Saul pode dar esse suporte. Não é o Rojo. Não, não é o Rojas é zagueiro. O Rojas, dos times que estão vivos na Libertadores, é o principal garçom na competição. Aí a gente teria a linha defensiva do Flamengo com o Léo Pereira e Léo Ortiz. Ainda há dúvida quanto à parte física do Léo Ortiz, mas que a gente imagina que ele vai jogar. Do lado esquerdo, o Alexandro. Do lado direito, o Varela, como um lateral também com mais características defensivas em relação ao Emerson Royal. Por mais que talvez para um jogo em que o Racing vai trabalhar com muita bola alta, o Emerson Royal é um pouco mais alto do que o Varela. Mas acho que isso não compensa a qualidade que o Varela te dá sem a bola, como ele consegue ser mais seguro do que o Emerson Royal até aqui nessa passagem pelo Flamengo. Com o Plata na vaga que seria do Pedro, e aí um homem de escape, e ele podendo trocar com a Arrascaeta, ou os dois formarem praticamente uma dupla de ataque aqui. O Flamengo já se comportou, já teve essa formação aqui mais de uma vez, com a Arrascaeta muito próximo do definidor, que nesse caso pode ser o Plata. O momento do Bruno Henrique é muito ruim, mas eu acho que esse jogo em Avejaneda pode ser interessante para o Bruno Henrique. É um jogador de mais ataque ao espaço, de velocidade. Acho que é um jogo mais com a cara do Bruno do que foram os últimos jogos em que ele teve oportunidade. Para mim não é por acaso que no segundo tempo, para mim, contra o Racing, ele foi bem executando essa função de correr nas costas da última linha. Acho que não deve fugir mais ou menos disso daqui. Com o Carrascal como esse meia do lado esquerdo, não deve jogar como um ponta, como seria o Samuel Lino, deve vir jogar um pouquinho mais por dentro, ora o Alexandre passando por fora, enfim. Mas acho que deve ser isso, algo a completar. Não, de forma nenhuma, é exatamente isso que eu penso. Eu não tenho nada contra o losango no meio de campo, eu acho que o Flamengo tem jogadores que se adaptariam muito bem a esse esquema. O Flamengo já foi campeão de uma Libertadores jogando assim, mas o Felipe Luiz nunca fez isso. Então, para mim, seria uma surpresa gigantesca, uma mudança de esquema tático na véspera do jogo contra o Racing, né? Um dogma para o Felipe Luiz, a gente já falou muito sobre isso aqui, a escalação de dois volantes alinhados. No caso, eu acho que Pulgar e Jorginho. E gosto da entrada do Saul. E o Arrascaeta, ali, jogando como um entre linhas, um falso 9, eu não consigo imaginar, até pela formação que o Racing deve adotar, e a gente fala sobre isso no momento oportuno. E Carrascal e Arrascaeta por dentro com Samuel Lino na esquerda? Aí você também muda muito a forma de jogar. Você não vai ter o ataque ao espaço. Vamos lá. Carrascal e Arrascaeta por dentro. Sem Plata com Samuel aberto. Sem o Plata com Samuel Lino aberto do llado esquerdo. Você não vai ter o ataque ao espaço. Não, nesse caso aí dá. Nesse caso é possível, mas alguém... eles podem fazer troca de poder. Eu não acho que isso vai acontecer pela forma como o Racing vai jogar contra o Flamengo. Eu acho que o Racing vai jogar com 3 zagueiros. E o momento do Samuel Lino é muito ruim, né? Acho que é um cara nitidamente sem confiança. Para um jogo grande, Mas é o Samuel Lino, né?
25 milhões de euros. 22. Mas 22 milhões de euros. eu não colocaria de início. Não colocaria. Eu acho que entre o Samuel Lino e o Bruno Henrique, eu iria com o Bruno Henrique e não com o Samuel Lino. A fase do Bruno Henrique é péssima, é horrorosa, é horrível. Mas, diante do que eu acho que vai acontecer nesse jogo, não seria, tirando a parte técnica, se é que é possível a gente retirá-la, pensando apenas taticamente, tá? Não seria uma surpresa para mim a entrada do Bruno Henrique. Para mim também não. A exemplo do que aconteceu no jogo contra o Inter, no Beira-Rio, quando o Flamengo sabia que o Inter ia subir as linhas de marcação, e aí precisava de um jogador que desse profundidade pelo meio. Esse cara era o Bruno Henrique, saiu bem naquela partida. A questão é que para o Bruno jogar, você precisa tirar alguém desses caras que a gente tinha colocado aqui inicialmente. Acho que o Saul seria uma peça importante para reforçar a marcação no meio campo e para acompanhar o Rojas do lado direito. O Plata, para mim, tem que jogar, que é também um cara de ataque ao espaço, de velocidade, um bom condutor de bola. A Arrascaeta não dá para ficar fora e o momento do Carrascal é muito bom. Então, acho que o Bruno inicia fora, mas sigo a linha do Berna. Para mim não seria uma surpresa se o Bruno Henrique iniciasse.